filha Zilu, que foi reservada nesta noite, separada, para trazer a tua palavra enviada por ti, Senhor, para nós, para ser canal de bênção nesta noite. Ó Pai amado, vem falar conosco através da tua filha, abençoa, usa conforme a tua vontade, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, que ela seja fácil nessa noite, preparada para falar conosco, para trazer bênção para a gente aqui neste lugar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória. Eu estou aqui, irmãos, nervosa, mas eu creio que eu estou debaixo do comando do Senhor. Nesta noite, eu fui incumbida de estar trazendo a palavra do Senhor e eu pedi para que Ele confirmasse o que Ele queria que a igreja dele viesse receber. Eu disse: Senhor, é culto de libertação e cura. Cura e libertação. E só me vinha uma passagem. E eu dizia: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor permaneça nessa vontade, porque Ele já me colocou no estreito, viu, igreja? Que todos possam estar abrindo as vossas Bíblias em Êxodo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Êxodo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E como eu falava que o Senhor já me colocou no estreito, eu fui incumbida de levar a palavra. E eu passei uma semana orando e eu dizendo: Senhor, tudo que vem é essa passagem. E eu orava, e o Senhor confirma, E ele não dizia nada, permanecia em silêncio. E quando foi no domingo de manhã, antes de eu ir para a consagração, e na nossa igreja tem consagração todo domingo pela manhã, para nos fortalecer espiritualmente, E ali, antes de sair de casa, o Senhor revelou. Aí eu disse: Senhor, como assim o Senhor vem revelar hoje, no dia do culto? Mas que seja feita a tua vontade. E se for do Senhor, que o Senhor confirme, para que não haja nenhuma dúvida. E ali eu fui, para a consagração, e no momento da palavra, o Senhor confirmou, disse: Jesus, eu estudei uma palavra e o Senhor vem com outra, onde mas seja feita a tua palavra, eu tenho o dia todo, e deu super certo, porque o Senhor, quando Ele manda, quando Ele ordena e quando nós obedecemos, Ele nos usa de uma forma tremenda quando estamos diante do querer dele, obedecendo. Irmãos, aqui em Êxodo 3, versículo 7, vai nos falar: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. E aqui na parte A do 8 vai dizer: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Até aí, irmãos. Vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que a tua igreja venha abrir os ouvidos, a mente para entender. Senhor, nesta noite, Pai amado, em concordância com a oração do teu servo, Senhor, eu quero e desejo ser canal, Senhor, do céu para o teu povo. Oh Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que eu venha até desaparecer e a tua luz venha resplandecer neste lugar, Pai. Desde já eu digo que eu não consigo, eu não posso, eu não sou, mas o Senhor pode, o Senhor é, e
o Senhor é o Todo-Poderoso. Então esteja no comando, Senhor, da tua palavra. É assim que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a amada igreja diz amém. Amém. Que todos possam se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Irmãos, como todos sabem, o povo israelita era um povo escolhido por Deus. Um povo esse onde já havia uma promessa lá atrás, quando Deus prometeu a Abraão. Aleluia, Jesus. Abraão, ele não tinha filho nenhum, mas Deus falou com ele: sai da tua terra, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E sempre que Deus falava com Abraão, mandando Abraão, ele nunca questionava o querer de Deus, mas ele sempre obedecia. Para onde Deus mandava, Abraão ia obedecendo a voz do Senhor, a ordenança de Deus. E ali, um certo dia, Abraão conversando com o Senhor, e o Senhor prometendo: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Eu vou te dar muitos filhos, Abraão. E Abraão falou: Senhor, como? Se eu não tenho nenhum filho meu, a não ser um empregado. E Deus disse: vem cá, Abraão. Está aqui em Gênesis, se você quiser acompanhar depois, se encontra em Gênesis 15, 13. E Deus falando para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui, olha para o céu, olha para as estrelas, conta as estrelas, Abraão. Tu consegue contá-las? E Abraão disse: não. Pois é, Abraão, as estrelas são incontáveis. E dessa mesma forma eu irei fazer de ti uma grande nação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Deus fez. Só que também nessa passagem tem dizendo que Deus revela a Abraão. Deus revela a Abraão que o povo dele ia ser escravizado numa terra estrangeira. Mas Deus ia dar a esse povo uma terra por herança. Ia chegar o tempo onde Deus ia ouvir o clamor do povo dele. E nisso, irmãos, Deus revelou tudo o que ia acontecer para Abraão. E já mais lá na frente, José, eu creio que todos aqui conhecem a história de José, né? O príncipe do Egito, aonde ele, de prisioneiro, ele foi primeiramente vendido pelos seus irmãos, né? E foi levado para o Egito. Lá ele passou por um grande processo de sofrimento. Mas, irmãos, desde já eu quero dizer para vocês que todo processo tem seu propósito. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Você tem que saber passar, aguentar, suportar o seu processo. Aleluia, Jesus. Fácil? Todos nós sabemos que não é. Mas temos que saber que no momento certo Ele é Deus para cumprir com a promessa dele nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nisso, irmãos, José é levado para o Egito como escravo. E lá ele passou a viver com um dos guardas do palácio, onde a esposa desse
desse guarda do Egito lá, do palácio, a esposa dele tentou contra José e José fugiu dela. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que José ele temia ao Senhor. José era um rapaz que, por mais que ele passasse processos graves, dolorido, mas ele vivia com a presença de Deus. Então José ele nos mostra, irmãos, que o processo não era maior do que o Deus que ele servia. Aleluia, Jesus. E José chegando a passar por todos os processos e ali já na prisão, onde José era um jovem, né, que Deus dava revelações através de sonhos. E José ele interpretou o sonho na prisão de 2 prisioneiros. E quando os prisioneiros saíram, ele disse: lembra de mim. Mas eles não lembraram. Um deles que sobreviveu não lembraram, que foi o copeiro do rei. Mas, irmãos, por que ele não lembrou de José? Não foi porque ele fez descaso de José, não. É porque, como foi dito, para tudo existe um propósito e um tempo determinado diante de Deus. Aleluia. Não era tempo de José sair daquela prisão. Eu não sei qual é a prisão que você está passando na tua vida. Não sei se é financeira, não sei se é família, não sei se é saúde. Eu não sei se é espiritual, se é carnal. Eu não sei qual é o que você está passando. Qual é o processo, qual é o que está te aprisionando. Mas saiba que diante de Deus, em nome do Senhor Jesus, vai chegar o momento de Deus na tua vida para estar libertado dessa prisão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E chegou o tempo de José ser lembrado. Mas chegou o tempo de Deus na vida de José, para que José viesse ser exaltado. E José ele foi exaltado. Ele passou a ser de prisioneiro a governador. Aleluia, Jesus. Ele passou a governar no Egito, mesmo sem ser egípcio. Mas quando Deus ele quer trabalhar na tua vida, não interessa quem você é, não interessa de onde você vem, não interessa diante de Deus, porque quando Ele quer te usar, Ele vai te usar. Glória, aleluia, Jesus. Ele vai te usar. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E através de José, o povo foi morar. O pai de José foi morar levando todo o seu povo para o Egito, porque naquele tempo estava existindo muita fome, né? E José foi justamente levantado devido a isso, porque havia uma grande fome sobre o Egito. E pegou as redondezas. E José, ele revelando esse sonho, ele também deu estratégia. Deus fez com que José desse estratégia ao rei, para que naquele lugar no Egito não viesse aquela fome, porque quando a fome viesse, eles estariam abastecidos. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. O que eu vou falar aqui, irmãos, vai para mim. Não importa o processo, Deus vai te dar escape. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias. Deus vai te dar estratégia. E nada vai faltar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nada vai faltar. Glória a Deus. Glória a Deus. E depois que José ele levou o pai e todo o povo para morar no Egito,
e todo o povo israelita vieram a viver e a se multiplicar naquele lugar. E nisso, irmãos, vieram reis e não chegaram a conhecer a história de José. Mas aqueles reis do Egito viram como aquele povo era forte. E eles ficaram com medo daquele povo e começaram a escravizá-los, a chicoteá-los, a maltratá-los de uma forma muito dolorosa. Aleluia, Jesus. E aquele povo vieram a sofrer, como Deus disse para Abraão, por 400 anos. Vieram a sofrer no Egito. Aleluia, Jesus. E daí, aquele povo sofrendo amarguradamente, aprisionados no que eles nem viviam. Mas, além de trabalhar duro, eram chicoteados. Meu Deus, a humilhação era tremenda. Mas Deus, como eu já falei, Ele tem propósito para tudo. Aleluia. Ele disse para Abraão que ia chegar o tempo de ouvir o clamor daquele povo e ia libertá-los daquela escravidão, daquela opressão. Aleluia, Jesus. E Deus levantou Moisés. Moisés, como muitos aqui, eu creio que todos sabem a história de Moisés. Quando Moisés nasceu, estava tendo, irmãos, perseguições da parte do rei para o povo israelita, porque eles estavam vendo se multiplicar de uma forma tão tremenda que o rei mandou matar todos os meninos, todos que recém-nascidos meninos. E naquele tempo a mãe de Moisés ela estava grávida, mas ela não queria perder o seu filho. Qual é a mãe que quer perder seu filho? Nenhuma. Porque nós amamos nossos filhos desde o nosso ventre. E ali Deus deu estratégia a ela para estar dando escape e ela livrando o seu filho da morte. Meus irmãos, vocês conseguem enxergar quão grande é o trabalhar de Deus. A palavra dele diz que o que ele faz hoje a gente só vai entender amanhã. E quando você passa a estudar a palavra do Senhor, hoje mesmo eu estava lendo e me emocionando, porque é forte. Aleluia. É forte. O trabalhar de Deus é forte. E nisso Deus deu escape para Moisés. Fez com que Moisés fosse ser criado dentro do palácio. Aleluia, Jesus. E Moisés cresceu com toda a mordomia do palácio. Mas chegou o tempo dele saber que ele não era egípcio. Chegou o tempo de Moisés saber que ele pertencia a um povo, onde esse povo estava sendo escravizado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Moisés, vendo que o povo dele estavam sendo muito oprimidos, chicoteados, amargurados, chegando a matar um egípcio. Quando ele viu o egípcio maltratando um dos seus, e ali
no palácio. E 40 anos depois do palácio, quando ele passa pelo deserto e ele encontra uma família, onde nessa família ele casa, e ali ele passa a ser pastor de ovelhas. Aleluia, Jesus. E Moisés, irmão, certo dia, ele levando as ovelhas para o pasto, ele vê uma sarça ardendo. E quando ele se aproxima, ele vê que a sarça, ela não se queima. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas quando ele tem a curiosidade de chegar mais perto, o Senhor fala para Moisés: Moisés, tira teu sapato, pois a terra onde tu pisas é terra santa. Aleluia, Jesus. Irmãos, a terra que nós pisamos é terra santa. Glorifica o Senhor, porque a terra onde nós pisamos é terra santa. A casa do Senhor é santa. Aleluia, Jesus. Irmão, se hoje você veio aqui buscar, eu aconselho você, primeiramente, entregar. Porque nos entregando, que Ele nos devolve. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Deus diz para Moisés tirar os sapatos. E Moisés obedece. Ele tira seus sapatos e fala com o Senhor. E aí, quando o Senhor diz que ouviu a voz, ouviu o clamor do seu povo, ouviu e viu o que o seu povo estava passando no Egito. Aleluia, Jesus. E Moisés, não se sentindo capaz, ele fala para o Senhor: Senhor, eu não sei nem falar. Como é que eu vou libertar um povo tão grandioso daquele? Das mãos do faraó, de onde eu fugi. E se eu voltar para lá, eu vou morrer. Mas o Senhor diz: eu serei contigo. E o Senhor diz para mim e para você: eu sou contigo. Aguenta o processo, porque eu, o Senhor, eu estou contigo. Eu sou contigo. Aonde tu estiveres, eu estarei contigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é Ele quem capacita. Não adianta eu e você nos achar capacitados quando Deus nos der uma ordem. Não somos capazes. Mas Ele nos capacita. E Ele vai capacitar você para coisas maiores. Aleluia. Confia no Senhor, porque Ele vai te capacitar para coisas maiores na tua vida. Aleluia, Jesus. E Deus falando com Moisés, irmãos, Moisés foi. Só que antes Moisés falou: Senhor, como eu vou falar para aquele povo que o Senhor falou comigo? E o Senhor deu provas a Moisés do seu cajado. Deus falou: Moisés, joga esse cajado. E Deus deu prova a Moisés. A outra prova foi Deus mandando Moisés colocar a sua mão sobre o seu peito. E quando Moisés tirou, ele viu ela leprosa. Mas Deus mandou ele retornar a sua mão e tirar novamente.
e ela estava boa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por muitas das vezes, como eu comecei a falar aqui, queremos prova do Senhor. Mas quem é eu e você para querer prova do Senhor? Quando Ele nos capacita, temos que crer, temos que confiar tão somente. Porque quando é de Deus, você vai saber. Aleluia, Jesus. Você vai saber. Porque Deus é Deus que Ele não deixa você navegar sem uma direção. Ele vai sempre te dar direção daquilo que você precisa. Ele vai te direcionar para onde você precisa chegar. Aleluia, Jesus. E diz, Moisés foi. Mas também Deus, Ele falou antes, Moisés, você vai, mas não vai ser fácil, porque eu vou endurecer o coração do faraó. Meu Jesus. Moisés já achando que ia morrer assim que chegasse, mas o Senhor prometeu, eu vou ser contigo, somente confia, porque eu sou o pai de Abraão, eu sou o pai de Isaac e de Jacó, e eu estarei contigo. E nisso ele confiou. Mas ele perguntou, Senhor, como eu vou falar que quem falou comigo? E o Senhor disse, diz que o grande eu sou. Oh, glória a Jesus. O grande eu sou falou contigo. Eles vão saber, porque esse é o primeiro nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Moisés foi chegando lá, irmãos. O coração do faraó estava endurecido. Não foi fácil. Mas Moisés tem um ponto. Por Moisés ter sido criado dentro do palácio, não por acaso, mas por estratégia de Deus, ele tinha entrada no palácio. Os guardas não conheciam. Sabia que tinha ele como um príncipe, né? E Moisés entrando, falando com o rei, e o rei disse, não, como é que tu vem me pedir um absurdo desse? O meu povo, um povo que pertence a mim? Não. Mas Moisés disse ao rei, a mão do Senhor vai pesar contra o Egito. Mas só que naquele tempo, irmãos, os reis, eles se engrandeciam, eles se achavam poderosos, eles se achavam que eram dono de tudo e que era mais grandioso do que tudo, porque não conheciam a Deus. E Deus pesou a mão. Mas sabe por quê? Deus pesou a mão? Para que o nome dele fosse glorificado e exaltado. Para ele mesmo, o Senhor mesmo disse, para que todos vejam o meu poder e a minha glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E daí Deus enviou as 10 pragas. E na 10ª o rei viu que não tinha mais solução. Ele tinha que deixar o povo partir. E se cumprindo a promessa que Deus tinha feito a Abraão lá atrás. Deus falou até para Abraão, Abraão, o teu povo, o teus descendentes vai sofrer até a 4ª geração. Mas eu vou ouvir o clamor e eu vou descer com providência. Eu vou mandar um
sair de mão vazia. Eles vão sair de mão cheia. Glória a Deus. Não acho que você vai sair de onde você está de mãos vazias. Deus não vai deixar isso acontecer. Porque Deus, Ele é Deus que abençoa. E somos filhos dele. Ele não esquece. Não é porque Deus está no silêncio que Ele não está nos vendo. Ele está nos vendo, principalmente quando buscamos a Ele. Ele nos vê, Ele contempla a tua oração. Ele contempla a tua busca. Ele contempla a tua vida quando está nos pés dele. Aleluia, Jesus. E Moisés foi com aquele povo. Aleluia, Jesus. Moisés, sendo usado por Deus, sendo instrumento do Senhor, ele libertou aquele povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E meus irmãos, aquele povo, eles saíram do Egito. Eles foram libertos. Aleluia, Jesus. Mas o Egito não saiu deles. Deus, Ele provou que é o Todo-Poderoso para aquele povo. Para todos. Mas aquele povo era um povo tão incrédulo, tão teimoso com Deus, que eles não mereceram entrar na terra prometida. Enquanto era para durar, irmãos, 40 dias no deserto para que eles viessem ter a terra prometida. Mas pelo coração duro, pela teimosia, por eles terem saído do Egito e o Egito não ter saído deles, a caminhada durou 40 anos. Eita, glória a Jesus. Mesmo Deus enviando maná dos céus, o povo ainda falava que sentia saudades do pepino que comia no Egito. Meu Jesus. Mesmo Deus mandando escape, irmãos, dia após dia, mas eles vinham falar que sentia saudade de coisas do que eles comiam lá no Egito. Como é que Deus vai se agradar de um povo desse? Deus não se agrada de quem murmura. Deus não se agrada de quem vive murmurando. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Irmãos, vamos saber passar pelo processo. Vamos saber receber aquilo que temos para hoje. Porque o amanhã Deus
Deus é fiel. Ele é fiel na minha vida e na sua vida. Contemple esse Deus, que grandes coisas vai fazer